E aí, pessoal, bora bater um papo sobre um assunto que está na cabeça de muito investidor: os fundos imobiliários. Com a taxa Selic caindo, a grande questão é: será que agora é a hora de ouro para investir neles? Vamos explorar juntos o que isso realmente significa na prática. Mas, antes da gente começar, aquele recado super importante, né? Tudo que a gente vai conversar aqui tem um objetivo puramente educacional, tá bom? A ideia é trazer informação de qualidade para que cada um possa tomar as próprias decisões com mais confiança. Para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro a gente entende o cenário geral da economia. Depois, mergulha nos fundos de papel e de tijolo. E no final, a gente vê como tudo isso pode se encaixar numa carteira bem diversificada. Vamos lá? Beleza. Vamos começar do começo. Para sacar as oportunidades nos fundos imobiliários, é fundamental entender essa dança que eles têm com a taxa de juros. E a pergunta de $1 milhão é: por que o mercado de FIIs fica tão otimista quando a Selic começa a cair? A resposta, no fundo, é sobre competição entre investimentos. Pensa numa gangorra, sabe? De um lado está a renda fixa, que fica super atraente quando a Selic está lá em cima. Do outro lado, os FIIs. Quando a Selic cai, a renda fixa perde um pouco daquele brilho todo. E aí, os dividendos dos FIIs, que são isentos de imposto de renda, começam a chamar muito mais atenção. Isso pode fazer o preço das cotas subir. Certo. Agora vamos entrar nos tipos de fundos. Primeiro, os famosos fundos de papel. Esquece prédio e tijolo por um momento. Eles investem em títulos de dívida do mercado imobiliário, como os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. E para a gente entender isso na prática, vamos pegar dois gigantes do mercado para comparar. O MXRF11, que é simplesmente o fundo com mais investidores do Brasil, e o KNCR11, outro nome de peso. A grande diferença entre eles e o ponto que a gente precisa prestar atenção é o indexador. Olha só o MXRF11. A grande sacada dele é que a maior parte da carteira, uns 85%, está ligada ao IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação. E isso funciona como uma baita proteção. Se os preços das coisas sobem, os rendimentos do fundo tendem a acompanhar. Agora, vamos para o outro lado da moeda com o KNCR11. Aqui, a história é bem diferente. Praticamente, a carteira toda dele, quase 99%, está atrelada ao CDI. E o CDI, como a gente sabe, anda coladinho com a Selic. Ou seja, ele se dá muito bem num cenário de juros mais altos. E é aqui que a mágica acontece, pessoal. A sacada é justamente essa. Combinar um fundo que te protege da inflação com outro que se beneficia dos juros cria um equilíbrio bem interessante. É como ter um pé em cada canoa, sabe? Ajuda a navegar por diferentes mares da economia com mais tranquilidade. Beleza, já falamos de papel, agora vamos para o tijolo, ou seja, os fundos que investem em imóveis de verdade. E vamos começar por um setor que é um verdadeiro termômetro da economia, os shoppings. Esse aqui é o XPML11, um gigante com mais de 600 mil investidores. Um detalhe bem legal é que ele está sendo negociado com um certo desconto em relação ao valor dos seus imóveis. Isso pode ser um sinal de uma boa margem de segurança para o investimento. Agora, se liga nesse número, 11%. Tá, mas 11% do quê? É aqui que a gente vê a força da diversificação desse fundo. O shopping que mais gera receita para ele representa só 11% do total. Na prática, isso quer dizer que se um desses shoppings passar por alguma dificuldade, o impacto na carteira toda é bem pequeno. Isso é diversificar o risco na veia. Saindo dos shoppings, vamos dar uma olhada em outros tipos de tijolo que são fundamentais para a nossa economia, como os imóveis urbanos e os galpões de logística. E aqui a gente tem o Gari 11, um fundo bem peculiar, no bom sentido. Ele também está negociando com desconto e tem uma coisa que é música para os ouvidos de qualquer investidor: 0% de vacância. Todos os imóveis estão alugados. E mais, os contratos são todos atípicos, de longuíssimo prazo, o que dá uma previsibilidade de receita fantástica. Mas, como nem tudo são flores, é importante olhar para isso aqui. A receita dele está bem concentrada em poucos e grandes inquilinos, basicamente redes de supermercado. São empresas super sólidas, claro, mas essa concentração é um ponto de atenção que a gente precisa sempre monitorar. E para fechar nossa análise do tijolo, vamos falar do BTLG11, um peso pesado da logística. Um ponto forte dele é que a maioria dos aluguéis é corrigida pela inflação, o que ajuda a proteger o poder de compra dos rendimentos ao longo do tempo. E olha o contraste com o fundo anterior. Aqui, a diversificação é o nome do jogo. O maior inquilino do BTLG11 representa só 7% da receita total. Isso mostra uma gestão de risco excelente, porque se uma empresa sair
ou tiver problemas, o impacto para o fundo é mínimo. Ok, a gente viu um monte de peça solta, né? Fundo de papel, de shopping, de logística. Como que a gente junta tudo isso num quebra-cabeça que faz sentido? Essa tabela aqui dá uma ideia bem legal de como isso funcionaria na prática. A gente teria fundos de papel expostos à inflação e aos juros, um fundo de shopping ligado diretamente ao consumo das famílias, um híbrido com aqueles contratos super seguros e um de logística, que é a base do nosso e-commerce. Percebe como cada um tem um papel diferente nessa carteira? Bom, depois de toda essa análise, vamos juntar as ideias e ver o que a gente leva para casa de mais importante. Então, resumindo a ópera, o cenário de queda da Selic realmente abre uma janela de oportunidade bem interessante para os fundos imobiliários. Mas a grande lição aqui, o ponto principal, é que diversificar não é só uma boa ideia, é uma necessidade. É isso que vai construir uma carteira mais resiliente e preparada para qualquer tempo, seja de sol ou de chuva. E aí, o que acharam dessa análise toda? A ideia fez sentido? Quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E claro, se curtiram o conteúdo, não esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas análises. Um abraço e até mais!